Thiago Volpi é o nome da vitória do Grêmio aqui na Arena, na abertura do Campeonato Brasileiro. Uma vitória importante, que precisa ser comemorada, mas que precisa ser avaliada com cuidado, porque muitos alertas apareceram dentro de campo e o Quinteiros precisa tomar cuidado, mas os 3 pontos vieram. E a gente fala depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos desse resultado aqui na Arena Gremista, mas antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de Zapay, baixa o aplicativo da Zapay e usa o cupom ADUPLA20 para resolver os problemas do teu carro, moto e caminhão, ganhando 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Gente, o Grêmio venceu, 2-1, uma vitória muito importante, precisa ser comemorada, começa o Campeonato Brasileiro com o pé direito, isso é fundamental, isso pode até dar tom à briga que o Grêmio terá na tabela de classificação e o Grêmio quer brigar na parte de cima, mas a vitória não pode apagar o mau desempenho. A vitória, ela precisa ser comemorada, valorizada, mas o mau desempenho precisa ser avaliado e corrigido. O Grêmio teve 2 semanas de data FIFA, o Quinteiros prometeu evolução e nós não vimos a tal evolução. Existem pontos que podem ser elogiados. O Grêmio começou o jogo tomando um currupio. Português bem claro, tomou um rodeão, na linguagem popular. Eu anotei aqui, em 11 minutos foram 4 chances claras de gol. E se não fosse o Thiago Volpi estar numa noite fantástica, espetacular, uma noite que ele vai lembrar certamente, porque, falando assim de atuação individual, ele botou o jogo no bolso. O Grêmio estaria tomando 2 ou 3 gols nos primeiros 10 minutos de jogo. Mas o Volpi fez um trabalho muito forte. E sabe o que chamou a atenção? É que as oportunidades criadas pelo Galo, quase todas, mas principalmente nos 10 primeiros minutos, elas foram idênticas às que o Grêmio demonstrou fraqueza no Campeonato Gaúcho, nos jogos contra o Inter. Se você pegar o Grenal aqui da Arena, os 2 gols que o Internacional fez, e comparar com as oportunidades criadas pelo Atlético nos primeiros 10 minutos, você vai ver que é simplesmente idêntico o erro. É a bola lateralizada, lá pelo lado direito em especial, a dupla Igor Serrote e Kiki não foram bem no início do jogo, eles demoraram para se entender, davam muitos espaços e essa bola atravessava a área do Grêmio com uma tranquilidade que era só alguém colocar o pé. Mas quando alguém colocava o pé, o Thiago Volpi estava ali para fazer milagre. O Matheus Famer, que é o preparador de goleiros, diz que o goleiro do Grêmio vive de milagre, mas para tudo tem um limite, né? Hoje o Volpi ele fez muito mais do que um goleiro do Grêmio precisa fazer. Ele carregou, ele defendeu, só que me chamou muito a atenção, gente. Todas as jogadas foram iguais. O Rony fez o que quis com o setor direito de defesa do Grêmio. O que quis. E o Grêmio não tomou nos primeiros 10 minutos um placar significativo e quase elástico, porque foram 4 oportunidades, porque teve um goleiro em uma noite fantástica. Talvez esse número de oportunidades criadas e desperdiçadas tenha afetado o Galo. Mas é importante que se diga, o Grêmio, depois dos primeiros 15, 20 minutos, começou a colocar a bola no chão e começou a colocar em prática a ideia do Quinteiros. Afinal de contas, contra o Atlético Mineiro, o treinador fez a opção de começar sem um meia articulador e colocou um tripé de volantes, que tinha Camilo, Vilhaçante e Edenilson. Depois dos primeiros 15, 20 minutos, a ideia apareceu. Um time marcando um pouco mais alto, né, fazendo uma linha de média para alta, tentando sufocar a saída de bola do Atlético Mineiro, começou a ter passes, começou a segurar, a reter um pouco mais a bola, começou a trocar passes no campo de ataque do Atlético. O Grêmio foi se soltando no jogo aos poucos, depois dos 20 minutos do primeiro tempo. E isso fez com que as oportunidades começassem a aparecer. A gente precisa destacar aqui que o Grêmio, primeiro, ele conseguiu superar um aspecto mental, que foram as vaias logo aos 10 minutos de jogo, mas começou também a superar o seu adversário. O Atlético pode ter subestimado o Grêmio, porque o Atlético começou a subir demais
até pelo volume que criou no primeiro momento do jogo. O Atlético começou a acreditar nessa vitória e se descuidar lá atrás. E o Amuso apareceu. Com base na velocidade, começou a explorar espaço, se movimentar, começou a bagunçar o sistema defensivo do Galo Mineiro. Moral da história, justamente em uma subida do Amuso que surge o gol do Arezzo. Um belo gol, por sinal, né? Na inteligência do Arezzo, o centroavante atacando o segundo pau, o Amuso criando essa oportunidade na base de um cruzamento, um gol que precisa ser destacado pela qualidade e inteligência dos dois jogadores. O segundo gol é um bate-rebate, mas se você parar para avaliar, é um Vilhaçante que fez um bom jogo. O Vilhaçante tem sido muito criticado pelo torcedor do Grêmio, mas no duelo contra o Atlético Mineiro, ele foi mais participativo, ele foi mais feliz nas suas decisões, ele não teve um grande protagonismo dentro do jogo, mas falando do Vilhaçante, individualmente, ele demonstrou uma evolução em relação às atuações recentes. O Vilhaçante pega uma bola pelo lado esquerdo e vai procurando o melhor passe. Ele estava em busca do kick, mas tem um bate-rebate no lançamento dele e ela acaba sobrando para o gol do Edenilson, que também fez um bom jogo. Eu discuto e muito essa escalação com 3 volantes, mas eu não posso negar que o Edenilson, o Vilhaçante e o Camilo foram extremamente batalhadores. E no melhor momento dentro do jogo, que foi justamente o meio do jogo, né? Se você pegar ali do meio para o início do segundo tempo, o meio-campo do Grêmio estava mordendo, batalhando, brigando, assumindo que era uma equipe inferior ao Atlético Mineiro e jogando de maneira reativa, mas mordendo na meia linha, por vezes sufocando a saída de bola, atrapalhando o Atlético Mineiro. O Grêmio não teve vergonha de dizer para o Galo em alguns momentos: pega a bola, vocês têm mais qualidade, pega a bola, a gente vai tirar e contra-atacar. E com base nessa ideia, chegou a criar oportunidades. O problema é que a defesa falha, e um time que se propõe a dar a bola para o adversário não pode ser tão frágil defensivamente. O Grêmio é frágil. Se o adversário aperta um pouco os lados do campo, o Grêmio entrega, como quase entregou contra o Galo. Importante que se diga que a diferença para o Grenal é que o lado esquerdo de defesa do Grêmio estava muito sólido. Lucas Esteves fez um bom jogo. Ele tem cada vez mais entendido o que quer o Quinteiros e tem se adaptado. A defesa, pelo lado esquerdo, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, ela está solucionada. O problema do Grêmio é Gemerson e o lateral direito. O Quinteiros talvez tenha pensado isso e substituiu no intervalo do jogo o Igor Serrote. Não julgo aqui o Igor Serrote, acho que não é culpa dele, é culpa da organização realmente. E colocou o João Lucas. Pouco mudou. Tanto é que o gol de desconto do Atlético Mineiro sai nas costas do João Lucas. Mas aqui tem uma falha individual. O João Lucas, ele para de perseguir. E o Grêmio, em dado momento, parou de perseguir, parou de lutar. Talvez porque tenha cansado. Porque quando você corre demais, briga demais, você se desgasta. Correr atrás da bola desgasta. E aí veio o gol marcado pelo Rony, já no final do jogo, ali aos 29 minutos da segunda etapa, mas que gera uma confusão, que gera aquela preocupação e que fez com que o torcedor se preocupasse até o apito final. Importante que se diga, tá? Que o Quinteiros, ele precisa rever algumas coisas. Não dá para você arquivar o Monsalve e o Cristaldo, você tem que fazer a utilização desses jogadores. O Grêmio fez 2-0, tava jogando bem. Tudo bem, mas tem que ter a bola. Não dá só para deixar o adversário jogar. Aqui na arena o Grêmio tem que em algum momento também ter protagonismo. Não é porque construiu em 2 ataques, 2 gols, que o modelo está 100% certo. Construiu 2 gols em 2 ataques, legal, tenta ter a bola. O tempo é a teu favor. Tu tem que, criar uma dinâmica para o time ser um time também propositivo. A temporada vai pedir isso. Não entendo a insistência no Pavon. O Pavon entrou e de novo foi muito mal. Substituir o Arezzo, para mim, foi crime. Eu não sei se aconteceu alguma coisa com o Arezzo, se ele sentiu, mas tirar o Arezzo, para mim, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Aliás, Arezzo, acho uma vaga para ele, cara. Se não quer jogar com Monsalve e Cristaldo, então forma a dupla Bright White e Arezzo. Jogador inteligentíssimo, tem a cara do Grêmio, brigador, bom tecnicamente, merece espaço nesse time. Merece que pelo menos o treinador tente encontrar uma solução para ele. É um cara que tem chamado a atenção. Vai ter uma sequência aí por conta da lesão do Bright White, mas eu pensaria numa dupla de ataque Bright White e Arezzo pela qualidade dos dois. E para fechar, evidentemente, para mim, os melhores em campo, Thiago Volpi fez uma atuação mágica, fantástica.
Ninguém pode falar do Thiago Volpe, ele chegou sob a nuvem da desconfiança, mas já garantiu o Grêmio em Copa do Brasil, né? Decisão por pênaltis, o cara tá mandando. Ele conquistou o coração do torcedor e é uma liderança lá atrás. Amuso, para mim o segundo melhor em campo. Jogou muito bem o Amuso. O Amuso começa a ser uma afirmação. O Amuso começa a ser uma afirmação desse time, o jogador do drible e o jogador da velocidade. Parece que está entendendo. E o terceiro, para mim, foi o Wagner Leonardo. O Edenilson foi o capitão do time. Eu vejo a liderança de campo no Wagner Leonardo. Talvez no vestiário seja o Edenilson. Isso até chamou a atenção, né? O Edenilson capitão. Mas o Wagner Leonardo é uma afirmação, uma certeza, um achado do Grêmio. Vitória importante, vitória boa, mas com alertas ligados. Se o Grêmio jogar assim de novo, perde. Perde porque não é todo dia que o teu goleiro faz 5, 6 milagres incríveis, alguns até de dentro da pequena área. Alô, Quinteiros, tu prometeu evolução e tu não entregou evolução, mas pelo menos entregou um resultado. Deixa o like, compartilha vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.